Olá, queridos, graça e paz, e que Deus te abençoe mais esse dia. Tudo bem com você? Vamos dar continuidade a essa série de vídeos maravilhosos, Entregue-se à Transformação. É isso aí, queridos, tem até uma borboleta aqui, né? Esse processo pelo qual a borboleta passa, né? E ela transforma, é completamente transformada. Né? De uma lagarta, ela vira uma borboleta. Antes ela entra ali no casulo, depois ela tem que quebrar aquele casulo. Envolve um nível de esforço, não é verdade? É isso que Deus vai fazer na minha e na tua vida, transformar da água para o vinho, transformar a lagarta em borboleta. Né? Quem olha para uma borboleta nunca consegue imaginar que um dia foi uma lagarta. Né? As borboletas são tão bonitas e a lagarta não é um bicho tão bonito assim, né, gente? Mas é isso, esse processo de transformação que eu e você estamos vivendo, no qual precisa haver entrega, porque se eu não me entrego, fica mais difícil. Tá bom? Então a gente está falando aqui com base em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Eu falei para você que transformação é renovar pensamento. Transformação começa na mente. Porque a maneira que eu vivo, ou o padrão do mundo viver, é consequência de um padrão de pensamento. É exatamente isso. Né? Então a gente falou aqui, ó, a verdadeira transformação consiste na quebra de um antigo padrão de comportamento para que seja possível estabelecer um novo padrão, exatamente isso. Não tem como se estabelecer um novo padrão se eu não quebrar um antigo padrão de comportamento. E para se quebrar um antigo padrão de comportamento, precisa haver entrega. Precisa haver uma decisão da minha parte. Tipo assim, eu não quero mais viver dessa maneira. Porque se eu resisto, não, porque eu sou assim mesmo, porque é meu jeito, tal, aí não dá. Deus, ele quer transformar, mas ele precisa de um coração próprio para ele manifestar esse negócio aí. Tá? Então vamos conversar mais algumas coisas. Ó. Quero te falar sobre isso aqui. Ó. A maneira que eu me comporto é consequência da maneira que eu penso. Já falei isso aqui com você. Eu tenho vários textos bíblicos que provam exatamente essa verdade aqui. A gente vivia, se você for ler lá Efésios capítulo 2, você vai ver que a maneira que as pessoas viviam, a maneira que o ímpio ele acaba vivendo é a consequência da maneira que ele pensa. Né? Não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus próprios pensamentos. Efésios 4:17. Então, eu penso, logo acabo praticando. Pensamentos acabam gerando ações e comportamentos errados. Tá? Então, quero colocar aqui, novamente, Romanos 12:2, para a gente dar mais uma lidinha. Ó. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Essa palavra aqui, transformai-vos, no original, é a palavra metamorfo, que dá a ideia de metamorfose, que é exatamente esse processo pelo qual uma lagarta se torna uma borboleta, do qual eu estava falando no início do vídeo. Então, essa palavra metamorfose, ela vem trazer essa ideia. Deus está falando pra gente, ó, você precisa sair completamente de um lugar e ir para outro, cara. Dá pra gente continuar sendo a mesma pessoa. Não vai dar mesmo, não vai trazer um bom resultado, gente. E essa mudança acontece por essa renovação da mente. Por quê? Porque esse padrão de vida está estabelecido na maneira de pensar. Então, se eu quero mudar realmente minha maneira de viver, eu preciso mudar primeiro minha maneira de pensar, sabe? A origem, resolver o problema na origem. Entende? Então, deixa eu te falar algo aqui, ó. A renovação da mente na palavra de Deus é o único caminho para a verdadeira transformação que Deus quer operar na minha vida. É o único. Renovar a mente na palavra de Deus é o único caminho. Então, constantemente eu vou à palavra. E cada vez que eu vou à palavra, eu percebo qual é o padrão de Deus. E à medida que eu vou percebendo o padrão de Deus, a palavra vai confrontando uma maneira errada que eu tenho de pensar e de viver. E nisso que eu sou confrontado, agora eu preciso tomar a decisão. Ou eu me entrego à transformação, ou eu resisto e fico com o meu padrão de viver e de pensar. Amém, queridos? É exatamente assim. Tá bom? Então vai guardando aí essas verdades no teu coração, vai meditando em tudo isso que a gente está falando, dá uma lida lá em Romanos 12:2 com calma, você vai ver que é isso mesmo, Deus veio para transformar a minha e a tua vida. Então Deus abençoe você, guarda essa palavra no teu coração e a gente se vê no próximo vídeo.